Olá, amigos, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa da Rádio da Terra. Hoje, como todos sabem, o tema é livre. Então, você, ouvinte, você pode entrar no chat do nosso site. Para quem não sabe, né, radiodaterra.com.br, www.radiodaterra.com.br. Então, nesse site existe o chat em que você pode interagir conosco. Você faz a pergunta, coloca a sua sugestão e, na medida do possível, nós vamos conversando sobre as dicas, perguntas que você possa ter aí como sugestão para nós. Desde ontem estávamos conversando sobre começar a comentar sobre o tema sexualidade e espiritualidade. Então nós também vamos abordar esse tema hoje na rádio, e caso alguém tenha mais perguntas, sugestões, temas, podem colocar no chat que iremos conversar sobre isso, tá ok? Eu vou aguardar apenas mais uns 5 minutinhos para a gente iniciar o programa. Mais pessoas estão chegando, né, para que todos possam pegar desde o início. Também fiquei de bater um papo com Araguaci, só que eu não estou encontrando o nosso amigo, não sei se ele já entrou em contato aí com vocês. Hoje ele iria dar um oi aqui na rádio, mas não encontrei ele ainda, tá? E temos também aí a presença da Sara, né? A Sara entrou hoje no grupo Rádio da Terra. Ela comentou comigo sobre um caso, né, que ocorre com ela há muito tempo, Sara Gonçalves. Estou lendo aqui com calma o caso dela. Tem a ver que ela possa contar isso pessoalmente para vocês, transmitindo a voz, porque se não me engano ela mora no Rio de Janeiro, então dá pra gente bater um papo aqui e lá e transmitir ao vivo para todos vocês. Então, Sara, se você estiver ouvindo aí, já estou lendo o seu caso, né? Eu vou ler com mais calma depois. Hoje eu só dei uma passada rápida para entender um pouquinho. E é um depoimento bem interessante. Se você estiver disposta, na semana que vem nós podemos conversar e eu transmito a sua voz ao vivo para as pessoas. Basta que você tenha o Hangout instalado no seu computador. Caso não tenha, depois eu posso orientá-la como fazer isso, tá ok? Então seja bem-vinda, espero que você goste dos assuntos abordados. Nós temos aí a programação na rádio. Se alguém estiver chegando hoje pela primeira vez ou apenas ouvindo a nossa rádio, nós temos a programação e essa programação ao vivo é, no momento, terça, quarta, quinta e sexta, sempre às 22 horas. São os programas que eu coordeno. Em breve teremos novos programas com novos convidados, né? Sabem que os ajustes aí são um pouco demorados, né? As pessoas estão se preparando. Então, em breve teremos aí mais programas, mais convites, mais pessoas para compartilhar conhecimento conosco. Mas por hora o que temos é terça-feira às 22 horas, qualidade de vida, saúde, medicina natural. Esse é o tema da terça-feira. Na quarta-feira o tema é ufologia, tecnologias e assuntos relacionados. Na quinta-feira, que foi ontem, sempre falamos sobre espiritualidade aberta, sem vínculos religiosos. Estudamos tudo que for bom, tudo aquilo que pode elevar o homem. Nós conversamos na quinta-feira. E na sexta, no caso hoje, o tema é livre. Então você, ouvinte, com a sua pergunta, os seus questionamentos no chat do nosso site radiodaterra.com.br, na medida do possível, na medida dos meus conhecimentos, eu vou lendo e vamos aprofundando mais e mais. Hoje temos, para iniciar, uma sugestão que é falar sobre sexualidade e espiritualidade.
Então, como eu disse, eu vou dar mais um intervalo aí de 4, 5 minutinhos, o tempo aí de 1, 2 músicas no máximo, para que vocês possam convidar mais pessoas, compartilhar o site aí no botão compartilhar, que existe logo abaixo do chat no nosso site, né? Convidem mais pessoas que de repente possam se interessar pelo tema sexualidade e espiritualidade, e também você pode trazer e sugerir algum tema, basta digitar no nosso chat, tá ok? Então já eu retorno com o tema da noite. Então, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite a quem está no chat, boa noite a quem está fora do chat também, apenas ouvindo a nossa rádio, a Rádio da Terra. Hoje nós temos o dia que o tema é livre, né? O tema, quem faz é você. Então, você pode fazer perguntas, você pode sugerir temas. Nós já temos um tema pré-estabelecido desde ontem, né? Como sugestão da Cláudia, que é falar sobre sexualidade e espiritualidade. Esse tema é agudo, pontiagudo, pontudo, né? Obtuso. Esse tema realmente é complexo. Tanto é que eu nunca comentei sobre isso aqui na rádio, mas realmente é bonito e interessante ampliar a nossa vivência, o nosso conhecimento sobre o tema sexualidade e espiritualidade. Mas já que o tema foi proposto, e eu espero que vocês que estão aí no chat estejam realmente dispostos a ouvir, eu quero pedir algo antes, que é o seguinte: bom senso. Então eu só vou continuar o tema se vocês colocarem aí no chat se podemos conversar sobre esse tema no bom senso. Pode ser? Se vocês colocarem sim, se todo mundo colocar sim, a gente continua. E eu vou explicar o porquê. Porque falar sobre sexualidade e espiritualidade é algo que vai além do comum. É algo que vai além daquilo que normalmente nós sabemos, além daquilo que normalmente nós conhecemos. E às vezes confunde a cachola de alguém e desconfunde a cachola de outros. Então é muito importante que a gente possa ter maturidade para receber essas informações. Como eu disse ontem, nas escolas que estudam a sexualidade evolutiva, normalmente é necessário 3 anos de preparação. Olha só, 3 anos de preparação para você começar a entender e praticar esse tema. Então eu vou passar para vocês aqui hoje algo que vai depender muito do seu bom senso. E eu só tenho aqui, 1, 2, 3, 4. 4 pessoas que falaram sim. Temos 10. Nossa, a turma hoje fugiu, né? Está todo mundo passeando. Temos 10 pessoas no chat. Então eu gostaria que essas 10 pessoas concordassem em a gente falar sobre esse tema com bom senso. Tá ok? Então eu vou esperar vocês falarem aí. Enquanto todo mundo não der um oi, se você... Vamos assim dizer, vamos combinar o seguinte: se você topa ouvir sobre esse tema como algo a se estudar, como algo a mais na sua vida, e não como uma verdade verdadeira suprema. Tá ok? Então eu gostaria muito que vocês dessem um oi no chat mesmo, porque às vezes, né, é difícil, mas já ocorreram algumas vezes de pessoas pedirem para mim: Celso, fala sobre tal tema, e esse é um deles, né? E depois que eu começo a falar, a pessoa sai correndo. É interessante. Depois que eu começo a falar, a pessoa simplesmente fala: nossa, que coisa estranha, esse cara é estranho, e sai correndo e ainda fica falando que eu sou estranho. Né? A pessoa pede, eu falo: olha, esse tema é confuso, esse tema
ele amplia mais do que aquilo que nós sabemos, né? É um tema que às vezes pode ter dados que você nunca ouviu falar. Não tem nada de anormal também não, tá? Mas às vezes mexe com as pessoas. Então, se você que está aí no chat tem maturidade para ouvir sobre esse tema, eu falo, tá? Eu digo isso justamente porque é sério, muito bonito, mas às vezes deixa uma pulga, 2, 3 pulgas atrás da orelha, né? Então sejam bem-vindos. A Virgínia tá por aí, querida. Deixa eu certificar, né? É mesmo a Virgínia Espósito que tá aí? Se for sim, dá um oi no chat, por gentileza. Se for a Virgínia Espósito que está aí no chat, porque eu mesma. Legal. Gente, essa Virgínia, se vocês forem olhar aí no nosso site, na programação, vocês vão ver que em breve teremos um programa com essa moça. Show de bola. Para quem viu, né? Para quem viu as fotos lá, na época que eu fui em São Paulo, lembra? Quando eu fui em São Paulo gravar um videoclipe, que esse videoclipe está sendo trabalhado com todo carinho. Então, essa moça que está aí é a Virgínia, que é a professora, bailarina, cientista social, ela que é a fera que nos ajudou, nos auxiliou grandemente na gravação desse videoclipe, com todo carinho, com todo amor, ela e mais a Ana, né, a Aninha linda, mais toda a turma lá, o Xelão, o pessoal lá, o Felipe, né, são 2 Felipes, a turma que participou da gravação, uma equipe maravilhosa. Então, esse povo aí, né, tem as fotos, eu estou procurando aqui rapidamente, vou ver se consigo encontrar de forma rápida, só para vocês sentirem, né? Encontrei uma aqui, só para vocês sentirem um pouquinho do que aconteceu, caso, né, algumas pessoas novas não tenham participado. Então eu vou colar uma foto aqui da Virgínia, essa é a moça que está aí, e ela em breve estará com um programa na Rádio da Terra, entrevistando músicos ao vivo, né? O programa é gravado, mas é ao vivo, né? A gravação é feita ao vivo, depois a gente só coloca no horário que é adequado e ela estará acompanhando no chat com vocês toda a conversa, tudo que ocorrer. Então, essa é a Virgínia que está aí, tá? Coloquei a foto dela, espero que vocês possam depois se entrosar também no programa da Virgínia, que trará muita coisa bacana, informação interessante sobre músicos nacionais que estão gravando coisas fantásticas. Se essa é a moça do pêndulo, eu não sei qual pêndulo que você está falando, Cláudia. Me refresca a memória, por favor. Ela é a que gravou o clipe lá com a gente e vai ter um programa aqui, né? Já está tudo programado, em breve vai estar aí na Rádio da Terra. Eu não sei qual pêndulo é esse que você está... Radiestesia? Não é essa moça. Pode até ser que ela entenda de radiestesia também, mas não é isso, né? A Virgínia terá um programa aqui conosco sobre música, em breve. Depois você pode colocar alguma coisa sua aí também, Virgínia, tá? Para o pessoal ficar ligado. Então, estamos nós aqui. Eu fiz uma enquete previamente, se todos querem ouvir realmente sobre sexualidade e espiritualidade, porém não só sobre esse tema. Se vocês tiverem mais perguntas para fazer, sugestões, outros temas, pode colocar aí, por gentileza. Tá ok? Então é o seguinte, agora eu vi aqui que interessante, a primeira música do convidado chama Pêndulo. Nada por acaso, né? Não é a moça do pêndulo, mas ela vai estar falando sobre o pêndulo. Muito intrigante. É isso, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre a sexualidade... Peraí, desculpa. Pode falar, Celso. Ok. É importante mesmo para que a gente tenha esse quadro aí de integração.
Então vamos falar sobre sexualidade e espiritualidade. O que eu vou abordar essa noite com vocês é apenas um início de um assunto muito longo que pode se estender aí por vários programas. Mas antes de falar propriamente dito da sexualidade, eu preciso passar um histórico da formação humana. E aí nós vamos começar a entender isso de uma forma bonita, de uma forma leve. É pena que as pessoas que costumam estar aqui no nosso chat, né, estão demorando para entrar hoje, porque é uma base muito bacana para a gente entender vários detalhes da nossa vida. Então, mas como já estamos aqui no meu relógio 22h22, olha que interessante, no meu relógio 22 horas e 22 minutos. Então nós vamos começar, tá? Como o nosso amigo Carlos sempre grava, né? Então quem perdeu o começo vai poder assistir, ou melhor, ouvir posteriormente. Então vamos passar primeiro um histórico aqui da formação das raças humanas. Isso é muito importante. Antes do homem existir, da formação humana existir, e para que a Terra começasse a existir, a Terra estava num plano chamado protoplasmático, tá? Então, os primeiros seres que habitaram a Terra, ainda num processo de formação, eram seres chamados protoplasmáticos. O que eram esses seres? Isso é cosmologia e cosmogonia, tá ok? Faz parte de estudo de cosmologia hermética. Então lembre-se sempre que isso aqui não é para você acreditar. Eu preciso repetir isso. Estou sendo chato, mas eu tenho que repetir. Isso é uma história baseada em pesquisas, em ciência, em vivência e também em místicos do passado que tiveram suas vivências e, de certa forma, cada um pôde comprovar a mesma realidade. Tá ok? Mas encare isso como uma aula que você vai simplesmente ver se agrada ou não o seu coração. Então, o início da humanidade eram seres protoplasmáticos. O que é um protoplasmático? Ele não é totalmente sólido ainda. É um plasma, né? Não é gasoso. É como se fosse algo gelatinoso. Mas também não é totalmente gelatinoso, não é totalmente sólido. Por isso que tem esse nome de protoplasmático, onde a densidade do hidrogênio é diferente. Inclusive tem o Si12, tá? Si12. E depois o Si24. Então, a primeira fase do homem na Terra era um ser protoplasmático. A segunda fase do homem na Terra já eram seres um pouco mais densos, tá? Que nessa segunda fase nós temos hoje como seres da Lemúria, os lemurianos. Então, olha só, temos seres protoplasmáticos. Logo em seguida temos seres hiperbóreos, que já são mais densos, já são mais aquosos, já vivem muito na água. Então essa é a segunda fase da criação. E a terceira foram os lemurianos. Dos lemurianos, nós temos a seguinte informação. Olha que vocês vão ter agora uma informação que explica frases modernas nossa. Os lemurianos, já seres densos, grandes, altos, eles tinham um sistema de autogeração. Eles mesmos procriavam, se multiplicavam por um sistema de geração espontânea na barriga da perna, a batata da perna. Eles tiravam um outro ser da batata da perna. Onde nós temos hoje a chamada barriga da perna, a batata da perna, é de onde vinham, né, era gerado um novo ser, não era no ventre. Tá? Isso passou a ser muito depois. E aí que vem o nosso mito de barriga da perna.
A barriga da perna é uma palavra muito antiga, não é nova, tá? Para designar que isso era uma barriga no tempo dos lemurianos, de onde saíam os seres. Eles se multiplicavam. Não era nem tanto uma geração, né, espontânea, não era nem tanto o sistema que nós temos, né, de autofecundação. Era simplesmente uma multiplicação de si mesmo. Então, na época da Lemúria, esse era o sistema reprodutivo. Então, estou dando risada aqui do Guilherme. Meus irmãos, são tantas histórias, são tantas coisas bonitas, gostosas que a gente tem para falar, que um dia, quem sabe, nós construímos a cidade da Terra e todo mundo vai morar junto e nos reuniremos ao vivo todas as noites para compartilhar esses ensinamentos maravilhosos do nosso planeta. E então, depois dos seres lemurianos, deixa eu ver, Cláudia, sexo de hoje é muito sexual. Troca de secreção. Isso vai ser a última coisa que nós vamos falar, Cláudia. Nem sei se vai dar tempo da gente falar hoje, querido. Eu sei que você sugeriu, mas nós primeiro precisamos ter uma adequação da terminologia que eu vou usar aqui. Aí todo mundo vai ficar mais ou menos entendido no final, tá? Vou responder o máximo de perguntas possível, claro, mas há necessidade de uma adequação, porque o sexo é a última coisa que se fala sobre sexo, sobre sexualidade, né, e espiritualidade. Então vamos continuando. Logo em seguida, nós tivemos seres andrógenos. O final da raça lemuriana, passando para a raça Atlante, né, a quarta raça do planeta Terra, existiam seres andrógenos. Aí é diferente dos lemures, né? Que os lemures simplesmente tiravam os seres da barriga da perna. Era uma duplicação, uma replicação celular que já saía totalmente. Depois tivemos seres andrógenos, né? Que eles mesmos, aí sim, era uma autoprocriação. Era muito interessante. Tá? Tudo isso é importante, sim, para a gente entender o que está acontecendo hoje. Tá? Não adianta, veja só, o porquê que a gente precisa entrar por esses meandros. Hoje, qualquer lugar que vai se falar sobre sexualidade, né, talvez com raras exceções, obviamente não conheço todos, tem aquela catalogação, né? Isso é isso, aquilo é aquilo, isso é por causa disso, isso é por causa daquilo, até mesmo na espiritualidade, nos lugares que se falam de espiritualidade, raramente, e muito raramente, as pessoas vão buscar entender o processo sexual, a criação sexual. Não adianta catalogar, não adianta julgar, não adianta você carimbar as pessoas. Nós precisamos entender a vida. E quando você entende a vida, o resto fica muito mais fácil. Concordam comigo até o momento? Tudo bem? Coloca aí no chat se concordam, se está indo bem, se está indo tudo ok. Eu vou bem devagar, tá? Não adianta querer que eu já vá lá para frente, não dá. Não dá porque eu tenho um cuidado muito grande, um carinho muito grande para falar sobre esse assunto. Por respeito a cada um de vocês. Tá? Porque eu não sei o nível que cada um de vocês tem, a experiência que cada um de vocês tem, a idade que cada um de vocês tem. Então nós precisamos ir com cuidado, com carinho, para deixar aqui uma história. Entendam tudo isso como uma história. Tá? Uma história de ficção, e vocês sabem que toda história de ficção tem uma base de realidade. Tá bom? Então vamos prosseguindo. Então depois da raça que já tinha a sua autogestação, o mundo precisou se adensar. O que significa o mundo precisou se adensar? Durante muito tempo, antes dos Atlantes, da raça Atlante, o mundo ainda tinha muitas convulsões. A época dos lemurianos, dos hiperbóreos, né? Logo após os lemurianos, foi a época dos dinossauros, a época dos grandes seres. E o mundo passava por muita perturbação, né? O mundo que eu digo, o planeta Terra, passava por muita perturbação geofísica, né? Terremotos, maremotos, mudanças climáticas. Por quê? Porque ele ainda estava estabilizando
lembra bem, lá no início era protoplasmático, então era uma bola de gás gelatinosa, vamos colocar assim, não plasma. Para quem já viu plasma, ou ectoplasma, sabe do que eu estou falando. Então no começo era isso, depois foi se adensando para que houvesse os lemurianos, já com corpos densos, grandes, grossos, brutos, tá? Nessa época também houveram os dinossauros, os répteis, talvez os reptilianos que conhecemos hoje são parte disso tudo. Então o mundo estava o quê? O planeta, né, estava num processo de formação. E foi necessário que houvessem aí muito tempo para que houvesse a estabilização. E essa estabilização só ocorreu na época da Atlântida. Na época da Atlântida é que realmente o planeta estava totalmente estável para a criação do homem na Terra. Né? Na realidade, a época da Atlântida é só para ter uma referência, é antes da Atlântida. Tá? Antes de existir Atlântida, o planeta se estabilizou. E aí o que aconteceu? Foi colocado nos homens dessa época, que é pré-Atlântida, caudas. Tá? Foi colocado cauda nos homens. Tanto é que sabemos que nós temos cauda. Né? Hoje essa cauda está cortada. Ela não há mais. Né? Mas os estudos mostram que nós já tivemos caudas. A ciência sabe disso. Então o homem, há muitos milhares de anos atrás, tinha cauda. Por que essa cauda? Que é mais ou menos o efeito dos símios hoje, né? Que isso acontece até hoje. O homem ele foi produzido para ter uma energia sexual muito grande, que é a energia da criação. E a energia sexual fica onde? No plexo baixo, né? No cóccix, nessa área baixa da nossa coluna. A coluna para cima é o contato com a árvore, né? como a árvore que conversamos ontem, com o que vem de cima, o que vem do alto, com o sutil. E para baixo é a parte densa. Então, um cálculo foi feito e a energia sexual de todos os humanos, lançada para baixo, ou seja, lançada para a terra, em contato com a cauda, porque a cauda arrastava na terra, fazia o processo de estabilização da humanidade, que era o órgão Kunda. Tá? Não é Kundalini. Kundalini é quase isso. Kundalini é o fim do Kunda. Tá? Alguém colocou Ogawa. Obrigado, meu irmão. Desculpa, não sei se Ogawa é homem ou mulher. Seja bem-vindo. Coloca aí pra gente, por favor. Isso mesmo. Você já colocou aqui pra gente o Kunda e Kundalini. Né? Eu vou explicar um pouquinho isso já já. Então, foi necessário esse órgão. Tanto é que na mitologia vocês vão ver diversos seres com esse órgão, com a cauda, né? Que não tem nada a ver com cauda de Satanás, não tem nada a ver com a cauda disso ou cauda daquilo. No fundo até tem, mas não é isso. Tá? Esse órgão foi colocado com o objetivo de estabilização do nosso planeta e isso foi alcançado. Esse objetivo foi alcançado. A mitologia não é lenda, a mitologia é real, por isso que existem os quadros, né, com seres de cauda. Tudo isso já foi retratado. Nós é que achamos que é mitológico, mas existiu por falta de ensinar cosmologia e cosmogonia na escola. Então essa cauda era para passar a energia sexual para a Terra e aí estabilizar. Depois de um tempo isso foi podado, foi cortado, não precisou mais, tá? Não precisou mais. E então veio o homem como nós conhecemos hoje. Então lembre-se que eu estou passando para vocês aqui uma outra forma de entender a criação humana. Se houve transmutação genética, se não houve, se houve interferência extraterrestre, nesse momento não vamos entrar sobre isso, tá? Estou passando o lado relativo ao tema sugerido hoje, que é energia sexual, sexualidade e espiritualidade. Então, olha só, com a força da energia sexual foi possível estabilizar o planeta Terra. Então, só por aí dá para entender como a energia sexual é forte, tá?
Muito, muito, muito forte. Então, o que acontece? Nós precisamos entender sobre a energia, para que a gente possa estar melhor no dia de hoje. E vou falar, se possível ainda hoje, sobre os poderes que nós podemos ter e ser trabalhando corretamente com a energia sexual. Mas vamos lá voltar para a história. Então, a partir do momento que o homem é homem, até agora eu só falei de como nasceu tudo isso, a partir do momento que o homem é homem, há uma classificação hermética que o leigo, vamos assim dizer, que o mundano, que os mundanos não conhecem. Essa classificação, hoje já está um pouco mais aberto isso, mas a classificação é chamada tantrismo. Tantrismo é um nome místico para a prática sexual. E existe o tantrismo branco, o tantrismo negro e o tantrismo cinza. Ok? Então, a partir de agora, já estou falando do homem sem rabo, tá? O homem como conhecemos hoje. Dentro dos estudos herméticos daqueles que coordenam as reais intenções do mundo, existem essas 3 catalogações. E vou dizer mais, quando isso começou a ser trazido a público, né, ou em público, as pessoas responsáveis por trazer esse ensinamento livremente, o que é secreto hermético, só para quem conhece ou quem participa durante anos de escola hermética, quando isso começou a ser trazido a público, mesmo assim com tempos e tempos de estudo, e no caso eu participei disso, recebemos ameaças de quase todas as seitas, de quase todas as ordens, de quase todas as igrejas, de quase tudo que vocês possam imaginar, para não falar e não falar. Até mesmo as ordens, seitas, que vocês pensam que não falam sobre isso, eles estudam isso secretamente nos seus graus internos. Mas o tempo passou e o público, as pessoas precisam saber. E isso foi, aos poucos, sendo revelado. Tá ok? E é isso que eu estou passando para vocês hoje, um breve resumo. Então existe a categorização do trato sexual pelo termo tantrismo. Tantrismo branco, negro e cinza. Eu vou passar uma breve explicação de cada um para que a gente possa entender. Então, agora que a porca vai torcer o rabo, tá? Agora que eu preciso da compreensão de vocês e do bom senso de cada um. O que é tantrismo cinza? Tantrismo cinza é a prática sexual normal. Lembrando que eu estou passando para vocês a catalogação de escolas herméticas. Eu não estou colocando aqui para vocês que essa é a suprema verdade, mas houve um consenso nas escolas herméticas de catalogar esses ensinamentos. Isso é mundial, tá? Não é pertencente a apenas uma ou outra, não. Isso é mundial, só que raramente se fala sobre isso. Então vamos lá. Tantrismo cinza é a prática sexual que quase metade da humanidade faz. Tá? Olha só, quase metade da humanidade faz, que é a prática normal. O que é a prática normal? Então vamos lá. O que é a prática normal considerado como tantrismo cinza? É quando homem e mulher usam da energia sexual para prazer e procriação. Ponto final. Deu para entender? De novo. Quando homem e mulher usam e praticam do sexo para os prazeres convencionais e procriação. Ponto final. Isso é tantrismo cinza. Então já começa a coisa a ficar borbulhando aí na cabeça de muita gente, certo? Opa, eu vi aqui a Sara Gonçalves. Boa noite, Sara. Agora há pouco eu comentei de você. Seja bem-vinda.
A Sara entrou hoje na Rádio da Terra, né? Colocou um histórico do caso dela. Vou conversar depois com ela em inbox lá no Facebook, para ver se a gente consegue ter aí você ao vivo, tá, Sara? Se você quiser expor aí o seu caso, expor no bom sentido, né? Que é um caso ufológico. Então depois nós vamos conversar com você à parte. Não sei se você costuma usar o Hangout, que é uma ferramenta aí de videoconferência, né, do Gmail, que é muito prática e fácil. É a forma com que nós trazemos convidados, entrevistados. Então, se você se sentir à vontade, se você gostar da turma aí e quiser conversar ao vivo sobre o seu caso, um caso ufológico, tem lá na Rádio da Terra, ela postou hoje o link que conta a história dela, né? Seja bem-vinda e a gente pode programar para conversar semana que vem. Tá ok? Então, essa é a dica que eu já deixo para todos aí. Quem sabe a Sara bate um papo com a gente ao vivo a semana que vem aqui na Rádio da Terra. Aí depois eu converso mais com você, tá ok? Hoje, para quem está chegando agora, tá? Eu preciso falar novamente. Estamos conversando sobre um assunto de certa forma complexo, que é a sexualidade com espiritualidade. Eu fiz aqui uma explicação anterior, tá? Sim, Sandra, na quarta-feira teremos o professor Fábio, mas nada impede da Sara passar, né, conversar conosco um pouco sobre o caso dela, inclusive junto na presença do Fábio. Vai que eles se conhecem, o Fábio pode até conhecer, uma coisa não impede a outra, tá ok? Então, voltando para nós, eu dou risada aqui do que vocês escrevem. Então, quem está chegando agora, boa noite, seja bem-vindo. O assunto da sexta-feira sempre é tema livre, você pode sugerir, e o sugerido para a gente começar foi sexualidade. Só que esse é um tema, sexualidade com espiritualidade, tá? Esse é um tema muito complexo. Eu dei uma explicação prévia aqui, importante para a gente entender a formação humana, para depois a gente chegar nos detalhes. E estou pedindo, depois assistam, por favor, a gravação do início desse programa para você entender tudo que vai ser dito aqui, caso você tenha perdido, quem chegou agora, para não ficar pensando besteira. Tá? Eu estou falando direto, não adianta sair daqui pensando besteira, tá? Estou passando uma aula que é muito séria sobre esse assunto, sobre esse tema. Então, continuando. Tantrismo cinza eu falei. Agora vamos para o tantrismo branco. Tá ok? Para o tantrismo branco. O que é o tantrismo branco? É a prática sexual entre homem e mulher sem ejaculação. Ao invés de ejaculação, chega-se próximo ao orgasmo e, neste momento, ambos, já previamente, claro que há um treinamento para isso, há estudo para isso, tá? Ambos começam a entoar mantras, começam a sublimar essa energia, e isso vai abrindo as portas da espiritualidade. Ok? Doido, né? Vou repetir. Lembrando que estou jogando aqui, vocês aceitaram ao ouvir. Isso, para entender, é necessário estudo de anos, mas estou jogando para a gente fazer o processo inverso. Tá ok? A partir do susto, a gente vai entendendo algumas coisas. Deixa eu terminar de explicar, depois eu vou ler um pouco daquilo que vocês estão perguntando, tá? Vamos tentar focar só esse assunto no momento, depois eu abro aqui para outras perguntas, tá bom? Senão a gente vai ficar, pelo menos eu vou ficar perdido aqui. Então, o homem e a mulher praticando sexo sem ejaculação. Claro que não é só chegar e fazer isso, precisa de um treinamento para isso, um treinamento espiritual,
treinamento intelectual para chegar nesse ponto de transmutar a energia e sublimar isso. É assim que vão abrindo os canais. Vocês já viram aquele desenho do caduceu de Mercúrio? Lembra do caduceu de Mercúrio? Aquele desenho que a medicina usa, né? Que são aquele desenho das cobrinhas, né? As duas serpentes e um cano no meio, né? Uma barra, uma vara no meio. Lembram disso? Eu vou repetir, tá? Esse assunto precisa de cuidado. Eu vou repetir, por isso que eu estou falando bem pausadamente aqui. Vou repetir, aconteceu algo na central que eu acho que deu um apagão, saiu tudo do ar, mas já voltou, tá? Não foi problema aqui, né? Semana passada nós estávamos com problema na transmissão, aqui devido ao meu próprio computador, mas isso tudo foi resolvido. E agora eu acho que foi um apagão lá na central, mas já voltou. Reiniciei o servidor central que fica em São Paulo e voltou tudo aqui. Realmente ficou tudo fora do ar por algum momento, mas eu vou repetir. Só vou esperar mais pessoas voltarem aí no chat para não perder a conversa e já repito, só um minutinho. Olá amigos, então estou de volta. Vamos retomar aqui o assunto, né? Mas tudo isso é interessante, né? Para a gente observar o que acontece. Apenas repetindo, o problema não foi aqui na nossa transmissão. Deve ter sido alguma falha do sistema da central que fica em São Paulo. Deu uma reiniciada geral no sistema. Pode até ser o pessoal de São Paulo está tendo tempestade aí, algum problema sério em São Paulo, mas o tema por si só é comum ocorrer essas coisas. Para vocês terem uma ideia, tá? Para vocês terem uma ideia, olha só o que eu vou comentar nesse momento. Na época do Antigo Egito, não do Egito que nós conhecemos, tá? Porque existe o Egito que nós conhecemos e existe um Egito que quase ninguém sabe. Existe um Egito maravilhoso que poucas pessoas sabem que existiu. Nessa época, as leis relacionadas à criação e ao estudo hermético, as leis eram severas, tá? E se alguém comentasse fora do círculo hermético sobre sexo, sobre o que nós vamos hoje começar a abordar aqui, essa pessoa era decapitada. Vocês entenderam? Se na época as pessoas comentassem brevemente fora do círculo hermético, para o mundano, vamos assim dizer, né? Essa pessoa era decapitada. Só para ter uma ideia de como o assunto é sério. E talvez hoje, tá? Eu não estou falando isso para vocês que estão me ouvindo, mas eu estou comentando a nível geral. Talvez nós nem tenhamos preparação para entender tudo. Eu vi aqui o Antônio falar, poxa, que bárbaros. Na realidade, não era bárbaros, viu, Antônio? É que se a gente passar para estudar, se nós fôssemos estudar esses 3 anos de toda a parte da criação e do respeito que precisa ter com esse assunto, e quando você foge ao respeito desse assunto, da forma com que ele precisava ser nessa época, realmente era como se fosse quando a gente fugiu a palavra agora, me ajudem aí, quando você profana, isso, era uma profanação, quando você profana algo sagrado. Na época era radical, tá? Mas as pessoas sabiam, entrava quem queria, né? Aprendia quem queria, mas esse era o bicho. Então vamos lá, eu terminei de falar o branco, né? E olha só, eu só dei o resumo do princípio da primeira página, ou melhor, princípio do prefácio. Porque para falar e entender direitinho sobre isso, até mesmo o que é não ejacular, é um bicho. Vamos lá. Então, o tantrismo branco é o contato sexual entre homem e mulher sem ejaculação. Eles trabalham na transmutação das energias. E sim, é possível ter filhos sem ejaculação. Eu posso dizer para vocês que eu testei de tudo isso e funciona.
Não quero dizer para vocês que isso é o suprassumo, que isso é o correto e que é isso que a gente tem que fazer. Depois nós vamos ver todas as variantes desse processo. Eu estou fazendo apenas uma demonstração geral da catalogação. Então, o tantrismo branco é isso. Homem e mulher praticando o que se chama de magia sexual. Nem é sexo o nome nesse processo, é chamado magia sexual, porque é um ritual. Tá? Não é transar e não ejacular, não tem nada a ver com isso, é um processo. Tá? Então, Antônio está colocando como, né? Por isso que para falar desse assunto há necessidade de estudos antes. Nós vamos fazer o processo inverso, tá? Aos pouquinhos eu vou comentando, eu vou explicando, tá bom? Então o branco é esse. Não há o processo da ejaculação, há um processo de sublimação. E agora eu vou para o negro. O que é o negro? O negro é tudo aquilo que não se encaixa no cinza e nem no branco. Então, todas as perguntas que vocês possam fazer, nossa, mas e isso, e aquele outro, tal, se encaixa no negro. O negro não significa necessariamente algo nocivo, mas significa o tipo de sexo que não leva a pessoa à luz. Leva a pessoa a viver a vida normal, a vida cotidiana. Bem colocado isso para vocês, tá? Mas dentro do negro também existe o negro nocivo, que é o que eu vou comentar nesse momento. Então, o que eu vou falar pode ser chocante para muitas pessoas, mas eu quero que você lembre que eu não estou falando que está correto, mas é a catalogação sistêmica de escolas herméticas do mundo todo. E por isso que eles aprontam com a gente não sabe. Então vamos lá. Por exemplo, aquela pessoa que não transa, que vive na igreja, até mesmo uma freira, uma pessoa que abdica do sexo, está catalogado no tantrismo negro. Ou seja, não tem luz nisso. Olha que coisa. Tá? Não julguem, por favor, não pensem, não fiquem arrepiados, porque lembrando, vocês toparam receber a informação que precisaria de um preparo. Tá bom? Esse preparo nós não tivemos. Eu estou tentando preparar algo aqui muito rapidamente. Então vamos simplesmente tentar entender com bom senso. Por isso que eu falei, bom senso. Então, aquilo que você não pratica ou pratica demais, atrofia ou repercute de uma forma errada dentro da nossa máquina humana, que é maravilhosa. Então, quando você não pratica o sexo, você atrofia o seu órgão sexual, você não trabalha com a energia que está aí para ser trabalhada e você entra num processo de degeneração, segundo a catalogação do tantrismo negro. E o contrário, se você pratica demais, ao extremo, ou usa de recursos sadomasoquistas, recursos não naturais, que se você precisa de drogas, se você precisa de artifícios para estimular o sexo, significa que o sexo em você está zero, que você não está com a sua energia sexual equilibrada, está debilitada, e você precisa de algo para se autoestimular. Isso leva ao sadismo, isso leva ao que é chamado de tantrismo negro. Tudo que for envolvimento, entre aspas, anormal, é catalogado, né, dentro dessas vertentes por tantrismo negro, que não leva o homem à luz. Se você for olhar, analisar no fundo, todas as brigas sexuais, as questões sexuais, os problemas sexuais dessas pessoas, né, que estão, de certa forma, perdidas, que não sabem o que fazer, ou estão envolvidas nas mais baixas aberrações sexuais, você vai ver que não há luz aí. Ok? Não há luz. Há problema, há transtorno. É uma pessoa, sim, é nosso irmão, é uma pessoa que precisa de ajuda, precisa de orientação, mas não há luz. Ao passo que, se olharmos pessoas que iluminam o mundo, eles sempre têm uma tradição sexual diferenciada,
reservada, e nem sempre eles falam exatamente o que é, porque nem sempre é possível falar. Ok? Nem sempre é possível falar. Muitos escondem, alguns falam que abdicam do sexo, mas é mentira. Não há luz com a abdicação do sexo. Não é possível. Só quando a pessoa está num nível muito, muito elevado, aí ela pode até fazer isso. Mas há necessidade da transmutação, porque é o positivo com o negativo, é o atrito do homem e da mulher, que são os polos, que dá a luz. Isso é elétrico. Não há possível mudar a natureza. A eletricidade só funciona com polo positivo e polo negativo. Aí acende a luz. Tá ok? E existe dentro do tantrismo negro categorizações dos magos negros, por exemplo, que se utilizam da energia sexual e técnicas para o quê? Despertar poderes usando para o que se chama de mal, usando para aquilo que se chama de aproveitar a energia sexual para hipnotizar a massa, hipnotizar o povo, fazer o que quiser, porque é uma energia poderosa. Se ela estabilizou o planeta, como eu falei no início, imagina o que ela não pode fazer na vida das pessoas. Eu acompanhei durante quase 2 décadas pessoas e mais pessoas que utilizaram desta prática. Inclusive, nos Estados Unidos, o governo americano isolou 200 casais durante 15 anos. Esses 200 casais viviam uma vida isolada durante 15 anos, praticando o tantrismo branco, com todos os dogmas, com todas as transcrições que existem, com todas as técnicas. Tá? Isso já foi feito, isso já foi estudado. Tá? Isso não é só um misticismo, não é só uma teoria, tá? Mas eu quero que vocês encarem como uma história, que a ciência já permeou nessa história. E esses casais melhoraram saúde, melhoraram a mente, melhoraram em tudo 70%. Absolutamente em tudo 70%. Ao você preservar a sua energia transmutadora e transmutá-la em luz. Você tem mais força, você tem mais vida, você tem mais tudo. Isso já foi testado, e eu convivi com pessoas durante mais ou menos 20 anos, inclusive eu, tá? Praticando isso para conhecer, para entender. É algo que foge do comum, foge daquilo que nós temos, dificílimo de fazer, mas eu quero dizer para vocês que eu já nasci com essa ideia, sem saber de onde, e só depois que eu fui entendendo que já existia. Então, para mim foi relativamente fácil, mas é terrível praticar isso para a pessoa que não quer realmente mudar o seu paradigma de vida. É muito complexo até falar sobre isso. Tá ok? Mas é fantástico. Isso é ciência. É fantástico. Para quem estudar isso, nós podemos até conversar mais seriamente com isso em outros momentos. Começar do beabá, né, que é muito bacana. E todos vão ver que é totalmente plausível e benéfico. Tá ok? Então agora eu vou para algumas perguntas. Me passaram perguntas aqui antes, pelo Facebook. Depois vocês podem colocar aí também algumas perguntas. Que é o seguinte: como é vista a homossexualidade na espiritualidade? A outra pergunta: já que encarnamos várias vezes como homem e mulher, seria isso a explicação da homossexualidade? Outra pergunta: sexo antes ou depois das orações? Eu recebi várias perguntas sobre isso, gente. É bem interessante. Se apaixonar por pessoas comprometidas, casadas, por exemplo, isso como é visto na espiritualidade?
E a bissexualidade, né? Então tudo isso nós vamos ter que encontrar aí no meio. Coisa de louco, né? Então, gente, como eu não consegui ler tudo aqui, antes de entrar para tentar responder um pouco dessas perguntas, eu vou ler o chat, vou deixar tocando música e já volto, tá ok? Só para eu acompanhar o que vocês estão falando. Gente, vocês não escreveram absolutamente nada no chat, né? Só risada. Então, eu vou começar respondendo aqui algumas perguntas, né, que foram passadas, mas coloquem aí também. Em relação à sexualidade, sim, é algo, como todos sabem, mas nós devemos sempre colocar o ponto de luz que a sexualidade pode ser usada para diversas funções. A sexualidade não é apenas o ato sexual. É justamente a sexualidade que faz o mundo como está hoje. É por causa da sexualidade ou do sexo, de uma forma errada de se pensar, que as pessoas têm poder. Tá? É por causa das mulheres que muitos homens cometeram loucuras. Tá? Não estou culpando as mulheres, só estou dando exemplo, né, que a maioria de muitas guerras do passado, de grandes transtornos, foram feitos porque o homem queria demonstrar poder e ter as suas mulheres. Ao mesmo passo que também coisas maravilhosas foram feitas por elas. Que coisa interessante, né? Então sempre a mulher tem esse poder de atração e persuasão em cima do homem. É muito bacana. Agora imagine se tudo isso for usado para o bem. O mundo seria muito mais maravilhoso. Muito mais maravilhoso. Então vamos começando. Como é vista a homossexualidade na espiritualidade? Eu vou passar algumas formas de ver isso. Tá ok? Algumas. São formas diferentes de ver, que é para a gente ampliar a nossa percepção, e cada um pode, de repente, se sintonizar com uma explicação a mais. Eu vou começar com a explicação técnica, que inclusive existe em livros, né? Um desses livros é o livro Sem Anestesia, do doutor Alexandre... Esqueci o nome do médico, tá? É doutor Alexandre alguma coisa. O livro é Sem Anestesia. Ah, tá. Eu vou baixar... Na verdade, eu vou parar a música aqui. Ok, obrigado pelo toque. Então, eu vou começar a falar da parte da homossexualidade da forma que alguns médicos entendem, algumas pesquisas entendem sobre isso, tá? Que é o seguinte, até comentei aqui, vou repetir porque a música estava alta, eu só não lembro o nome completo do médico, é Alexandre alguma coisa, do livro, a galera da rádio aí, gostei, do livro Sem Anestesia, Alex Botsaris, lembrei o nome do livro. As pesquisas indicaram que em grandes aglomerações de pessoas, cidades que crescem desordenadamente, o homossexualismo aumenta ou começa a existir. Tá? Isso é pesquisa científica. Inclusive, isso foi feito, né, experiências com ratos. Por exemplo, olha só a experiência que foi feita. Então, tudo isso é para a gente crescer no nosso entendimento, ok? Várias colônias de ratos vivendo livremente, mas dentro de um campo, né, de um campo de controle, não demonstrou absolutamente nada de homossexualidade. Então, ratos vivendo livremente num campo de controle, eles não demonstraram nenhum princípio de homossexualidade. Porém, quando esses mesmos ratos foram mudados de lugar, colocaram esses ratos em uma caixa apertada, uma caixa grande, se não me engano, na experiência a caixa tinha
eu acho que 4 por 4 metros, encheram de ratos e deixaram esses ratos vivendo ali, tá? E então são, eu acho que, se não me engano, foram 150 ratos, alguma coisa assim, entre machos e fêmeas, tá? Somente a partir deste momento é que a homossexualidade entre os ratos começou a se manifestar. Deu para entender o que eu passei nesse momento? Ou seja, pessoas em alto nível de aglomeração, quando isso começa a ser anormal, perturba o equilíbrio, há uma movimentação exagerada dos hormônios, isso vai sendo transferido para o outro, e então começa as tendências homossexuais. Isso é uma explicação para a homossexualidade vista pela ciência. Tá? Estou falando da ciência. Eu sei que vocês perguntaram sobre a espiritualidade, mas a espiritualidade também é ciência. Então nós precisamos entender que isso ocorre. Significa, quando a gente tem um monte de gente, cidades aglomeradas, essa loucura que é uma disbiose, a homossexualidade aumenta. A Cláudia colocou, o planeta Terra sendo cada vez mais povoado, aumentou a homossexualidade. Sim, exatamente isso. Isso foi testado em controle em diversos países, em diversos momentos diferentes, inclusive com outros animais, e o resultado é sempre o mesmo. Quando muita gente fica em cima de muita gente, há um desequilíbrio, tá bom? Há um desequilíbrio e há um certo tipo de atração diferenciada. Porque quando você está sozinho, num lugar mais calmo, né? Ou está lá você, a sua namorada, a sua esposa, aquilo é normal para você. Agora, quando começa a ter muita coisa, uma em cima da outra, a mente nossa começa devagar e então ainda começamos a o quê? Trazer de dentro a nossa parte mais animal. Aqui no reino animal existe a homossexualidade, mas quando há necessidade. Isso que é interessante. A homossexualidade no reino animal existe de uma maneira geral quando há uma necessidade. Não é tão normal como alguns naturistas colocam também, é sempre quando há uma necessidade. Por quê? Porque a energia sexual está dentro e ela precisa ser trabalhada. Vai para o sítio, Alexandre. A energia sexual precisa ser trabalhada. Gente, não tem como entrar no assunto total. São anos de explicações, anos de estudo. Vocês vão sair daqui hoje com mais pergunta do que quando chegaram. Eu me proponho a gente aí conversando sobre isso aos poucos. Mas tenham bom senso. Não julguem. As respostas que eu estou dando não encerram nem o começo do assunto, tá bom? Então esse é um ponto. Existe dentro de uma visão kármica, por exemplo, tá? Existe dentro de uma visão kármica o seguinte, uma pessoa que tinha total aversão a um homossexual, isso já foi também testado, estudado. Vamos supor, aquele pai totalmente radical, aquele pai totalmente religioso daquelas religiões que são muito fechadas, que submetia pessoas homossexuais ou com tendências homossexuais a diversas torturas. Normalmente essa pessoa, agora falando dentro de um plano, para quem acredita em reencarnação, quem acredita em karma, normalmente essa pessoa na próxima existência, na próxima vida, ela poderá ou vir homossexual ou ter dentro da sua própria casa um homossexual para ele sentir na pele o que é isso e jamais novamente criticar. Ok? Esse é um ponto. Terceiro ponto. Deficiência hormonal. Tá? Estou falando de vários pontos que são reais. Tá? Deficiência hormonal. Pessoas com diversos desequilíbrios hormonais têm maior probabilidade
em ter confusão mental. E se uma pessoa, quem coordena o seu desejo normalmente é o hormônio, não é a sua cabeça. O hormônio que vem e dá a sua sensação e faz você pensar. Então, uma pessoa que tem o hormônio ou masculino a mais, né, ou feminino a mais dentro de si, é isso que vai fazer com que ela sinta o desejo. E se é hormônio masculino, vai pedir o sexo feminino. E se é hormônio feminino, vai pedir o masculino. E se for o homem que tem o hormônio feminino a mais, ele vai sentir o quê? Desejo por um outro homem. O hormônio, ele coordena a nossa razão e deixa o homem praticamente sem razão. Tá ok? Então, existe basicamente essas 3 vertentes estudadas sobre o homossexualismo. Agora, dentro da visão tântrica, dentro da visão hermética, a explicação, deixa eu ver aqui, Cláudio, reencarnando várias vezes como homem, como mulher, não se adapta? Não se adapta. Não se adapta porque a essência é o polo positivo ou o polo negativo. Tá? Isso é para você ser gerado a necessidade de uma definição desse polo. Pode dar algum erro depois. Mesmo assim, existe um processo kármico antes. Tá? Mesmo assim, não acontece nada por acaso. Vamos lembrando disso. Tá? E não estou falando dos seres andrógenos, não estou falando dos seres bissexuais. Tá? Eu falei simplesmente dessa parte hormonal. Agora sim vai entrar nesse ponto, dentro da visão hermética, ok? Dentro da visão hermética, que também existe algumas divergências, mas eu vou passar aquela que é mais aceita. Coloca-se a homossexualidade como um tipo de degeneração da humanidade. E entendam degeneração da humanidade não como um palavrão, tá? Mas entendam isso como a humanidade não está sabendo o que fazer com a energia sexual e por isso ela se degenera. Não quer dizer que são degenerados, condenados e vocês vão para o inferno, assim como as religiões falam, né? Consideram isso uma degeneração da sexualidade. E a degeneração vai puxando sempre para o quê? Atmosferas mais baixas, e a pessoa vai sempre se perdendo. Tá ok? Então, essa é a definição da homossexualidade pelo ponto de vista hermético. É uma degeneração, é um momento em que a humanidade passa por uma grande degeneração. Então, nós temos aí 4 visões. E aquela que agrada, aquela que mais passa dentro da sua vivência, você pode colocar para você. Porque todas elas, no fundo, ocorrem. E todas elas, de certa forma, estão certas. Existem mais definições? Existem. Mas, nesse momento, eu vou parar por aqui relacionado a isso. Porque, para falar mais coisa, a gente precisa muito detalhe. Muito mais detalhe. Tá? Tem uma outra pergunta aqui. Sexo antes ou depois das orações? Independente de qual tipo de sexo, né? Se puder ser antes, durante e depois, melhor ainda. Porque quando você vai olhando pelo ponto de vista evolutivo, tá? Eu não estou falando do ponto de vista humano nesse momento. O ponto de vista humano é o sexo cinza, o tantrismo cinza, a prática normal, onde você não quer saber de absolutamente nada disso, deixa essa conversa de lado, vamos transar e vamos ter nossos filhos. Esse é o tantrismo cinza, que é um tantrismo indefinido, por isso que é cinza, né? Nem para lá, nem para cá, tá? Então isso é a prática normal, papum, acabou, está resolvido. Então para quem quer ficar nisso, fica nisso e está certo. Cada um na sua, beleza? Cada um na sua, sem julgamento, tá? Nunca se julgue, nem por um e nem por outro, nem pelo branco, nem pelo negro, nem pelo cinza. Jamais, não é essa a intenção. Estou apenas colocando aqui temas e vertentes que muitos de vocês, imagino, jamais tenham ouvido algo parecido com isso. Então, onde que eu estava aqui mesmo? Até me perdi agora. Tá, quando você tem a visão de que o outro, né, ao qual você vai se relacionar, é um templo
é um ser que você respeita e é um momento maravilhoso. Se você quiser unir a oração, antes, durante e depois, é ótimo, porque é um respeito que você vai ter. Dentro do serviço hermético, do serviço ao templo, que é sagrado, que é o sacro ofício, o outro é uma oração, o sexo é uma oração. O sexo não é só sexo, além do prazer, ele tem uma serventia. E isso depois a gente pode falar também, não hoje, mas em outros momentos. Tá? Então, oração, maravilha. A oração vai fazer com que você acalme determinadas interferências, influências do mundo espiritual negro, para que não leve você para um outro lugar mais degenerativo. Até mesmo para que você se apaixone mais, que você curta mais a pessoa que está com você. Um detalhe importante, tá? Que somente quem pratica sabe. Por isso que as pessoas não conhecem. Quem pratica o sexo branco, né, que é o tantrismo branco, nunca se cansa da pessoa que está na sua frente. O amor aumenta cada dia mais. Não há impotência sexual, não há necessidade de nenhum recurso, porque o tantrismo branco regenera, cura todas as doenças sexuais do homem. Tá? Isso é comprovado. Isso não é teoria, isso é comprovado. Vamos lá. Apaixonar por pessoas comprometidas. Então, o que é apaixonar por pessoas comprometidas? Normalmente isso é o resgate espiritual. Você tem um resgate espiritual para cumprir com essa pessoa. E aí é que a porca vai torcer o rabo mais uma vez, né? Se você tem um resgate para cumprir com alguém, adeus Viagra, isso mesmo. Praticar o tantrismo branco não há a menor possibilidade de você usar nada, porque você regenera absolutamente tudo na sua vida. Então, voltando aqui. É um resgate. Quando você se apaixona por uma pessoa comprometida, isso é um resgate que você tem a fazer com aquela pessoa. E aí, o que você vai fazer, isso eu não posso falar, né? Não cabe a mim, é uma decisão sua, mas nada acontece por acaso. Entendeu? Absolutamente nada acontece por acaso. Essas eram as perguntas que eu tinha aqui anotado. Se alguém quiser perguntar algo mais, pode perguntar aí no chat. Vou deixar tocar uma música e volto já já. Gente, eu estou lendo aqui o chat, né? É por isso que a gente tem que tomar cuidado em responder coisas, né? Porque criam-se várias opções alternativas de interpretação. E isso é muito complexo. Então vamos lá. Rezar para o sexo. Lembrando, tantrismo, cinza, prática sexual comum, isso não existe, tá? Isso aí é o que é e ponto final. E rezar não significa fazer Pai Nosso, nem há nada absolutamente voltado a isso. Quando a pessoa quer entrar nos aprendizados do mundo espiritual pelo tantrismo, tá? Pela parte espiritual voltada à sexologia, não há necessidade, cada um faz o caminho que quiser, mas eu estou explicando quando a pessoa quer usar desta energia para o mundo espiritual, que é possível fazer isso, existem mantras que vão ajudar ao casal a entrar no equilíbrio. Existem práticas, existem formas de você fazer isso. Não é com a nossa cabeça de hoje. Há uma preparação, uma concentração, uma meditação específica para que se consiga praticar isso, tá? Então, é uma outra forma de se praticar o sexo. Não tem nada a ver nós, hoje, com a forma que nós estamos, tentar fazer isso ou tentar até compreender isso. Não vai dar certo. Por isso que existe uma preparação para chegar nesse ponto. E aqui está falando com masturbação, né? A masturbação é algo que faz parte do tantrismo cinza, tá? E quando isso é uma necessidade, vai para o tantrismo negro.
tá? Ou seja, você se masturbar por necessidade fisiológica de um momento em que você precisa e não há ninguém para compartilhar dessa energia, então faz parte, são os recursos, né? É aquela, como que é mesmo? Aquela torneirinha que tem de ladrão, né? Para não vazar a caixa d'água, tem sempre uma torneirinha ali para vazar água, né? Então funciona dessa forma, tá? Agora, se você já entra na masturbação como uma necessidade mesmo, uma coisa frequente, é porque existe um padrão já um pouco equivocado. Você não está sabendo lidar com o outro tipo de energia. Você está entrando num alto processo. Isso é interessante dentro de vamos assim dizer, um certo controle. Até existe a masturbação para entrar no tantrismo branco. Pessoas que não são casadas, pessoas que não têm com quem praticar, mas têm a vontade, têm a energia, ela pode fazer um processo de masturbação, que também tem mantras, para elevação e sublimação da energia. Mas se não houver isso, ela vai para o outro lado, ela vai só ou para a fase biológica mesmo, ou então ela pode entrar num processo de colapso dessa energia. E olha como que a coisa é séria, tá? A energia sexual é uma energia criadora. Vocês sabem disso. No mundo espiritual, como que isso fica? Vocês não sabem, talvez nunca leram, porque isso está sendo tirado cada vez mais da nossa literatura, especialmente nas igrejas, nos conventos, em lugares onde as pessoas ficam... Nossa, agora que eu vi, eu estou falando disso, Clara. Nos lugares em que as pessoas utilizam de forma errada a energia sexual, geram larvas astrais chamadas íncubos e súcubos. Inclusive existe até filme sobre isso. Estou falando aqui agora, né, ali a Clara colocou exatamente isso. Que são seres que nós criamos com a prática da masturbação ou até outras práticas não normais sexuais. Esses seres têm vida, ficam ao nosso redor incitando o ato. Por isso que muita gente que pratica masturbação começa a ter problemas mentais, começa a ficar obcecado, né? E muitos deles tornam-se violentos, agressivos e até estupradores. Então não é condenar a masturbação. Eu passei para vocês aqui agora 3 formas. Existem pessoas que precisam fazer isso fisiologicamente, está resolvido. Pessoas que querem entrar no tantrismo branco e existe uma prática para ajudar essas pessoas, inclusive com um mantra chamado Ham-Sah, né? Ham-Sah, que é para isso, quando a pessoa está solteira. É tudo testado, tudo isso já foi comprovado. E existe o outro lado. Quando você depende disso, então você vai criando larvas astrais que incitam você a não deixar isso nunca mais. E vou contar um caso para vocês, que é um caso da literatura na época de Helena Petrovna Blavatsky, no qual ela teve conhecimento desse caso, e existiam muitos outros casos, e que na Rússia, uma senhora viúva tinha uma energia sexual tão grande que depois que o falecido marido, né, passou para o lado de lá, ela não sabia o que fazer, ela se masturbava tanto e usava técnicas para entrar justamente nessa energia. Só que ela era uma pessoa que tinha uma energia muito forte sexual, além do normal. Ela chegou a estudar formas de como utilizar isso para materializar coisas e materializou para si um servo. Materializou para si um escravo. Olha o que eu estou falando. Isso é de conhecimento. Isso é de conhecimento mundial. E esse servo, esse escravo, no início, obviamente, fazia simplesmente os seus desejos. Mas como isso é a criação da própria energia e é uma coisa anormal, que não tem alma, apenas obedece e apenas tem um instinto animal, isso foi crescendo
a desumanidade foi aumentando até que chegou ao ponto desse escravo passar a agredir a sua criadora e cometer perversidades diversas com ela. Até o ponto que ela teve que pedir ajuda para monges tibetanos que moravam, né, nas imediações da Rússia, que tinham lá interações com a Rússia, para desintegrar este servo. E relatos, inúmeros relatos, que até hoje existem, mas são totalmente velados, especialmente em pontos de clausura sexuais, em conventos, de anjos que aparecem no meio da noite, verdadeiros anjos, mas anjos íncubos, súcubos, para, em nome daquilo que elas querem, daquilo que elas acreditam, ter relações sexuais em seus quartos. Ninguém fala sobre isso, né? Mas isso existe até hoje. E na Idade Média era muito pior. Hoje diminuiu muito, porque eu conheço muito bem muitos conventos, muitos monastérios em que rola de tudo nesses conventos e monastérios, justamente para diminuir essas causas. Então, de reclusão mesmo, não existe mais quase nada. Mas quando a reclusão era real, muito real, esses seres apareciam formados, criados pela própria mente, utilizando da energia sexual das pessoas. Por isso que esse assunto é muito sério e a gente precisa ter um preparo para entender cada tópico desse. Lembrando, são 3 anos de estudo para começar a se ouvir isso que eu estou falando para vocês aqui neste momento. Porque aí, tendo a base, quando se fala sobre isso, nossa, agora entendi porque isso, aquilo, junto com aqui, vai para lá. Tá? Mas então, está aí lançado para vocês essa teologia da espiritualidade com sexualidade. Chega a ser sinistro. Mas ao mesmo tempo, Sandra, quando é feito o amor entre 2 que se amam, acontece o oposto. Cura, libertação, iluminação. As escrituras guardadas as 7 chaves em algumas ordens secretas dizem que Jesus praticava o tantrismo branco dentro das pirâmides do Egito com sua esposa sacerdotisa. E agora? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer que eu vou ler o chat. Então vamos lá, continuando. Perguntas pertinentes, perguntas boas aí foram feitas. A primeira, a Cláudia colocou... Opa, deixa eu ler aqui de novo, que até esqueci. Agora eu que esqueci a pergunta. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Tem tanta coisa que acontece, né? Qual foi a pergunta mesmo, Cláudia, que você colocou aqui, que você queria falar? Repete aí para mim, por gentileza, a pergunta que você colocou lá em cima. Estou pedindo para você repetir, é que eu foquei em 2 outras aqui para baixo, aí eu acabei perdendo o fio da meada aqui. Consegue escrever aí, por gentileza, a pergunta? Estou procurando de novo aqui, tá? Pergunta da Cláudia, vamos ver. Desculpa, gente, aqui. Tanta coisa que passa, eu tenho que ponderar, eu tenho que pensar para falar sobre isso, então fugiu aqui. Eu não anotei, até comentei aqui. Já falo, Cláudio, estou quase achando aqui. Vamos lá. Quanta gente... sonha, sobre o sonho. Isso. Quando a gente sonha que está transando. Não necessariamente, tá? Não é necessariamente tantrismo negro, não. Veja bem.
Aí é um outro assunto, é um outro tema, é uma outra noite para esse assunto. É estudar o que é o sonho, né? O que é sonho. Então, brevemente, o sonho ele se divide em algumas funções. Primeiro, realizar desejos reprimidos durante a nossa vida. 2, repetição daquilo que mais nós fazemos no dia a dia. 3, reabastecer a nossa energia vital através do pâncreas e do baço. Olha só, por onde que se reabastece. Tá? 4, contato com o mundo dimensional, que é chamado quinta dimensão, né? Plano astral, plano mental, ou sexta dimensão, plano causal, que é daí que vem premonições, né? Que nós, entre aspas, premonições, aí que nós temos aprendizado. E é possível também você sair em sonho lúcido e ter aulas. Existem escolas, existem igrejas, existem diversos lugares no mundo astral que você pode sair, sentar e aprender. Tá? Então, não necessariamente. O sonho pode ser, né, nesse caso, somente uma realização de desejos reprimidos. O sonho tem essa função também, que é justamente para o seu cérebro não entrar em colapso, não explodir. Aquilo que você não consegue fazer durante o dia, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes é realizado em sonho, que é um dispositivo de segurança que o nosso organismo tem. Por isso que é importante entender toda a história da fisiologia, além da história da filosofia, né, do misticismo relacionado ao misticismo hermético. A outra pergunta que foi feita aí, relacionado à ligação, né, de um casal. Para vocês terem uma ideia, hoje isso já está em desuso, mas não significa que não vale mais, tá? É o seguinte, quando você tem relação com uma pessoa, você se liga fisicamente, emocionalmente e espiritualmente com a outra pessoa. E se por algum motivo você não mais ter contato, não mais for ficar com essa pessoa, a ligação espiritual só é rompida depois de 1 ano. Isso significa que, para você estar totalmente livre da energia de uma pessoa e se conectar com outra, livre, tá? Você precisa aguardar 1 ano. Porque senão você vai misturar todas as energias. Por aí dá para vocês imaginarem a bagunça que está o mundo hoje, correto? Por isso que as pessoas estão se desqualificando. Não coloque isso como regra, nem julgue nada, nem ninguém, por favor. Mas há uma... Olha só, eu tive a oportunidade de analisar isso friamente, de pessoas que não têm relações como tem no mundo moderno, o tempo todo, né, com várias pessoas, e as pessoas que têm várias. A voz muda, o corpo muda, tudo muda, absolutamente tudo. A pessoa que se preserva, e preservar não significa não transar, e não significa não se satisfazer, não tem nada a ver, mas a pessoa que se preserva em determinadas ações da natureza, o corpo dela permanece sempre o mais perfeito possível. O corpo fala, não precisa nem interpretar. E eu observei isso a vida toda, eu vivi observando isso, porque como eu falei para vocês, eu tive inquietações sobre esse assunto desde quando eu nasci praticamente, e já sentia que alguma coisa havia de diferente, então eu estudei. Então eu estou passando apenas resultado de estudos e experiências para que vocês possam analisar. Tá ok? Vamos ver o que mais tem aqui de pergunta. Vou ler, tá? Vou deixar a música aqui, porque senão eu não consigo ler com calma. Um detalhe aqui, eu não falei, tá? Vamos colocar as palavras, eu não falei que não pode ter relação. Eu falei, se você quiser ter relação com uma outra pessoa livre de interferência espiritual dela, 1 ano que isso se desfaz, tá ok? Você pode fazer o que você quiser na sua vida, mas há esse conflito de informação espiritual. Por isso que às vezes também não dá certo, você fica com um pensando no outro, sentindo aquilo, sentindo assim, assado, né?
há sempre um embaralhamento, e quanto mais, parece que a coisa vai ficando mais maluca ainda, né? A coisa vai se associando. Agora, quando você dá um tempo, se resolve, amplia a sua percepção, você cresce, aí você está livre. Você entra no outro relacionamento livre, é mais gostoso, é mais desprendido, né? Claro que no mundo moderno, talvez até eles precisam dar um jeito nessas leis aí para acelerar o processo. Por quê? Porque também nós estamos pagando e também estamos acertando, ajustando processos kármicos. Então a gente não pode levar absolutamente nada a ferro e a fogo, porque nós também estamos aprendendo com tudo isso, tá? Estou passando a informação apenas para que a gente, se puder, fazer o melhor que faça. Última pergunta aí para a gente finalizar a noite. Eu li aqui uma frase, né, que o sexo rejuvenesce. Algumas revistas trouxeram uma vez, né, que eu estudei muito sobre várias formas de se entender a sexualidade, que praticar sexo equivalia a mais ou menos 7 minutos de caminhada, né? Então, é uma prática saudável, obviamente, todo mundo sabe disso, e o tantrismo branco rejuvenesce pessoas. Inclusive, é tido que muitas pessoas que fazem, né, esse tipo de sexo já há muito tempo, inclusive já como é que eu vou dizer para vocês? Existem seres no mundo hoje com mais de 200, 300 anos que conseguem ter essa idade por essa forma de prática sexual. Depois de um tempo de aprimoração, não há mais a necessidade do contato sexual em si, quando a pessoa ela se dedica já a passar para outro tipo de aprendizado no planeta Terra. Mas isso não é uma regra, não quer dizer que a pessoa que está iluminada não tem sexo. Na realidade é o contrário. Quanto mais energia sexual, mais poder e mais luz tem essa pessoa. Por isso que há muito tempo atrás, que é um outro assunto que é complicado de explicar com a nossa cabeça hoje, os grandes mestres, né, os precursores dos faraós, eles tinham uma esposa e mais sacerdotisas. Meninas jovens para a prática da magia sexual. O que hoje, quando alguém relata sobre isso, fala-se né, que o cara tinha um monte de mulher. Não dá para explicar isso, não dá para a gente entrar nisso com a cabeça que nós temos hoje, porque antigamente era tudo muito diferente. Como usar a magia sexual para você crescer, evoluir, iluminar e iluminar o mundo. É uma loucura falar sobre isso. Gente, meia-noite, né? Faltam 2 minutos, mas é isso. Como ninguém fez outra pergunta aqui, a Sandra ficou de falar uma pergunta. Ah, mas aí já vem Harém. Pois é, Sandra. Por isso que não dá para falar, porque a ideia que se tem é essa, mas não é isso. Entendeu? Não é nem próximo disso. É uma outra função, mas que hoje nós não temos preparo intelectual para entender. Eu vi como era, eu já estive nesse lugar no passado, e não tem nada a ver com isso que a gente possa imaginar. Por isso que são assuntos cabeludos, né? Mas você mesmo não tinha uma pergunta para fazer, Sandra? Que você até perguntou, mas hoje vai ser só esse tema, eu tinha uma outra coisa para falar? Lembra? Dou-lhe uma? Dou-lhe 2? Não tem mesmo, Guilherme. Não dá para falar. Não dá. A gente não tem nem condições de começar a entender isso, porque é outra forma, entendeu? Não é o que nós pensamos hoje, tá? Não é o que nós pensamos hoje. Num passado remoto era outra forma de ver. Outra forma de ver. Então, meus amigos, muito obrigado. Lembrando que esse assunto é uma bomba.
Não interpretem, não julguem absolutamente nada, a não ser o bem que está no meio de tudo isso. Ficou com dúvida, ficou com alguma coisa, algo vai incomodar você depois, nossa Celso, mas eu não concordo com isso, eu vou brigar com você. Não, não é essa a ideia, é porque não temos a base do entendimento disso a nível profundo. Se ficou uma dúvida, algo incomodou, pergunta para mim, que eu vou tentando explicar o mais breve possível, tá bom? Na espiritualidade não existe essa coisa de puxar a sardinha para um lado, é que a gente às vezes não entende o que ocorreu no passado. E para entender hoje, a gente precisa de um treinamento. Hoje eu só joguei a bomba, explodiu. Agora, se vira. Gente, muito obrigado. Boa noite. É sempre lindo, gostoso estar aqui com vocês. E para a semana que vem a gente vai ter aí provavelmente mais convidados. A Sara, né, quer participar, provavelmente. Eu vou falar com ela. Não sei se ela topa falar aqui ao vivo na rádio ou a gente comentar sobre o caso. O professor Fábio na quarta, o Bruno na quinta e assim caminha. Obrigado, obrigado, obrigado. Beijo para vocês e até terça-feira que vem. Até lá.